A manchete é: comentarista da Jovem Pan faz saudação nazista ao vivo. Eu posso até pedir desculpas pelo calor do momento a pessoas que eventualmente tenham se enganado em relação a esse meu gesto, e particularmente a comunidade judaica. Ah, então tá, né? Talvez eu tivesse que ter dito supostamente nazista. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. Pois é dispensável recontar essa história em detalhes. História que a gente vem cobrindo passo a passo, desdobramento a desdobramento. Aliás, não é só a gente que está fazendo isso, né? Tá aí a Procuradoria-Geral da República e o Jornal Nacional. O deputado Kim Kataguiri disse que a decisão do PGR tem cunho político, que vai colaborar com as investigações. Alegou que fez um discurso antinazista e que defendeu que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades nunca sejam cometidas novamente. Depois do cancelamento de um contrato de patrocínio, o apresentador Bruno Ayub foi às redes sociais pedir desculpas, alegando que estava bêbado, e foi demitido pela empresa produtora do podcast Flow. E claro, essa história não está só no Jornal Nacional, está na Jovem Pan, do jeitinho da Jovem Pan. Absolutamente liberado e Adriles como Jorge. partidos Muito obrigado organizados. pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. É o Adriles Jorge, causando espanto até no apresentador. Olha lá. O 3 em 1. Até sempre, tchau. Surreal. Ouviu, né? O surreal, para muito além do discurso, é o gesto. É uma saudação nazista feita assim meio ao acaso, de maneira a deixar muitas dúvidas. Será que o cara quis fazer a saudação nazista mesmo? Será que foi uma coincidência? Melhor perguntar para Adriles. No texto: fui demitido da Jovem Pan por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente, a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço à Jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que lá conquistei e que em mim confiam e apoiam. Foi demitido, é? É isso? Adriles Jorge é demitido da Jovem Pan após suposta saudação nazista. É na Folha de São Paulo. Vamos para a reportagem para saber o que a Jovem Pan tem a dizer. No texto, comentarista da Jovem Pan, Adriles Jorge, foi demitido da emissora após ter feito uma suposta saudação nazista no momento em que abordava o caso Monark, em um noticiário transmitido ao vivo. Monark defendeu a existência de um partido nazista e também foi desligado do Flow Podcast. Na ocasião, ele estendeu a palma da mão para o alto, em movimento similar ao Sieg Heil, uma saudação nazista usada por Hitler, que em alemão significa Viva a Vitória. Procurada, a Jovem Pan confirmou que ele foi demitido. Em nota, a emissora reforçou que repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição em qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. Pois é, o Adriles conseguiu se colocar na mesma situação em que o Monark já tinha se enfiado antes dele. E aí, quando você olha para o caso do Monark, você se pergunta, né? Será que dá para resolver essa treta toda com um mero tweet? O exemplo do Monark mostra que não. Talvez o Adriles precise apelar para soluções mais drásticas. Que tal um videozinho? Olá, tô fazendo esse vídeo aqui a título de esclarecimento do óbvio. Eu tô sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau que eu faço ao final do programa Opinião, em que digo tchau e até sempre. Talvez você, que é uma pessoa melhor do que ele, fique tentado a dar ao cara o benefício da dúvida. Só que aí, né? Quantas coincidências que nem essa aí a gente já viu no Brasil recente. Pois é, vamos ouvir a defesa dele, vai. A pauta era exatamente a questão do monarca, a questão do apoio libertário, entre aspas, que não tem nada de libertário, a fundação de um partido nazista, coisa que eu me coloquei
radicalmente contra. Por quê? Por óbvio, qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente humanista, é contra esse sistema opressor que matou 6 milhões de judeus, o sistema genocida mais cruel, mais tirânico, mais absurdamente desumano da história. Estou esclarecendo o óbvio. Para um lado, pessoas que eventualmente tenham essa sanha persecutória por um lado político, que queiram calar vozes, que queiram por uma deturpação deliberada, orquestrada, coletivizada, que se assemelha ao nazismo, inclusive, de massacre de um indivíduo pela sua liberdade de expressão. Eu não fiz rigorosamente nada. Eu sou antinazista por natureza. Olha, ao que me parece, a comunidade judaica não está assim muito convencida do caráter antinazista do Adrilles, não. Olha aí, os Judeus pela Democracia. Olha lá, ó. Esse aí é um dos grupos que tomou a dianteira no caso do Flow e foi atrás dos patrocinadores para cobrar um posicionamento. O que os caras estão dizendo? Olha lá, ó. Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um Sig Heil é absurdo demais até para Jovem Pan. Depois de um dia como ontem, após um deputado e um youtuber defenderem a existência do Partido Nazista no Brasil, Adrilles fez uma saudação nazista na TV. É intolerável. Pois é, mas segue a defesa do Adrilles. Por outro lado, eu posso até pedir desculpas pelo calor do momento a pessoas que eventualmente tenham se enganado em relação a esse meu gesto, e particularmente a comunidade judaica. Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, faria um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Até porque, eu reitero, nos 30 minutos que precederam a minha despedida, o meu tchau irônico, de uma forma meio galhofeira, não houve outra coisa senão a condenação absoluta, total e restrita desse movimento pavoroso que é o nazismo, que não cabe nenhum tipo de brincadeira, ou aceno, ou gracejo. Espero que tenha me feito entender. Na verdade, não se fez entender. Pelo menos não por mim, mas talvez eu seja burro, né? É que eu fiquei assim meio confuso, na boa. O pedido de desculpas me pareceu assim meio dúbio, conflitante, contraditório até. Primeiro ele diz que jamais faria o gesto. Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, faria um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Aí ele dá a entender que fez o gesto de maneira irônica. O meu tchau irônico, de uma forma meio galhofeira. Entendeu? Então assim, ele não fez o gesto, mas se ele tiver feito o gesto, aí foi uma ironia. É confuso, né? E vai ver, é para ser assim mesmo. O que o Adrilles está fazendo pode ser apelar para uma estratégia conhecida como Dog Whistle Politics. Na gringa, né? Na gringa eles falam assim. Aqui poderia ser como política do apito de cachorro. A gente tem um vídeo explicando isso em detalhes, mencionando os pesquisadores desse fenômeno. Você pode ver, mas só se você quiser. Aqui, fique com o básico. A estratégia ganha esse nome, política do apito para cachorro, porque o apito do cachorro funciona numa frequência em que só o cachorro pode ouvir. E aí, da mesma forma, a mensagem que o Adrilles está emitindo deveria ser compreendida apenas por um determinado grupo que simpatiza com aquele gesto ali que ele está fazendo. É claro, né? Às vezes dá errado, me parece ser o caso do Adrilles. E olha, isso não é novo no Brasil, não. Muitas vezes aí o pessoal passa do ponto. Tenta lembrar lá do secretário de Cultura, que ele fez cosplay de Goebbels. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Pois então, como o Adrilles, ele foi mal interpretado, né? E não foi só ele, teve aquele assessor do Bolsonaro que fez um gesto supremacista dentro do Senado, lembra? Foi mal interpretado também, sem falar no próprio Bolsonaro, né? Erguendo o copo de leite, que é outro gesto de supremacista. Desafio do leite. Vamos brindar aqui o nosso produtor rural, o pessoal do setor leiteiro do Brasil. Então, foi mal interpretado também. Fato é que desde que o Bolsonaro tomou posse, os grupos que pregam a mais hedionda de todas as ideologias, esses grupos começaram a tomar força no Brasil, a se organizar melhor e de maneira maior também. E olha, isso não é uma coincidência, tem dados sobre isso, a gente fez vídeo a respeito, de novo, você pode ver, mas só se você quiser. O aumento na atividade desses grupos tem tudo a ver com as palavras e com os gestos de incentivo que eles recebem. Palavras têm consequências. Eu acho que a gente não pode falar tudo em qualquer lugar. Se você tem opiniões antissemitas, racistas ou coisa que o valha,
guarde elas, né, para o sossego do seu banheiro, porque é lá que você está sozinho e pode dar conta das suas necessidades de expressão da maneira como você quer. Em veículos públicos, né, ou em espaços onde a gente compartilha com os outros a nossa visão de mundo, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque aquilo que a gente fala tem um impacto de transformação e tem um impacto de reverberação social que nós, aqueles que falamos, também temos responsabilidade sobre isso. É interessante, Josias, citar o caso da Jovem Pan, que a Jovem Pan, apesar de ser um veículo tradicional, com inúmeros anos aí, né, uma longa tradição dentro do jornalismo do entretenimento, de uns tempos para cá, entrou na onda dos novos políticos que são velhos, né? É um veículo tradicional que tenta se disfarçar de novo. E aí entrou de cabeça nessa luta aí, desvairada por cliques, por engajamento, sem levar em consideração o papel fundamental de um veículo de comunicação, que é a distribuição de um conteúdo. E se falando de jornalismo, um conteúdo, vocês sabem disso infinitamente melhor do que eu, um conteúdo responsável. E esse talvez seja o ponto mais importante. A responsabilidade também é da emissora, e a demissão do comentarista não apaga isso não. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.